Meus irmãos, nós queremos cumprimentá-los em nome do Senhor Jesus. Que a bendita graça dele seja sobre a vida de cada um de vocês aqui em família, seja sobre também a vida dos nossos queridos irmãos que nos acompanham pela transmissão do culto. Louvamos a Deus por esse veículo que pode alcançar irmãos queridos nossos que não puderam comparecer presencialmente. Nós temos alguns irmãos que estão neste momento junto com vocês aqui adorando o Senhor Deus. É claro que de uma maneira diferente, porque bom é presencial, mas em não havendo a oportunidade, nós temos aí a bênção da transmissão. Então, que o Senhor Deus seja servido aí em abençoar-nos aqui e tanto quanto os queridos irmãos que estão à distância ou que posteriormente irão ouvir da mensagem e também assistir o culto que fica gravado aí no canal do YouTube. Como foi dito aqui pelo querido seminarista Osiel, nós vamos dar a continuidade da pregação da palavra do Senhor Deus na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses. Hoje, o capítulo 4, versículo 8 e 9 apenas. 2 versículos. A última vez em que essa carta foi exposta aqui foi pelo nosso querido irmão e diácono Willer, que iniciou aí o capítulo 4 fazendo uma exposição sequenciada dos versículos 1 a 7, e de maneira exemplar, ele com fidelidade expôs aquele texto aos corações dos irmãos que aqui estavam, e depois nós acompanhamos aí a transmissão do culto, a gravação, e fomos abençoados com a mensagem. E hoje eu quero apenas ver com vocês estes 2 versículos que é de suma importância na continuação da pregação que aqui tem sido ministrada aos domingos, na exposição desta carta. Então, por gentileza, abra a sua Bíblia, eu vou ler o texto e depois nós vamos explicar o texto e tirar algumas lições. Hoje é domingo, primeiro dia da semana. Na nossa cultura aí se diz o dia 2 de novembro, dia de finados, dia dos mortos. Nós estamos aqui adorando um Deus que esteve morto, mas que está vivo. Mas nós entendemos, muitas famílias trazem à memória as lembranças das perdas de alguns queridos. Mas isso é bom a gente lembrar, meus irmãos, que aos homens está ordenado morrer uma vez só, e depois disso vem o juízo. É bom nós, os vivos, que ainda estamos aqui, saber disso, que a morte é certa para todos, mas que depois da morte vem o juízo. Isso está registrado na carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo 27. Deixa eu ler o texto aqui. Diz assim a palavra do Senhor Deus: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes, e recebeste, e ouviste e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Até aqui a leitura da palavra do nosso Deus. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Ó Deus, nós acabamos de ler uma porção da Tua Santa Palavra. Aqui eu li, os irmãos acompanharam, e nós tomamos esta palavra, uma palavra fidedigna do Senhor para os nossos corações. Revelação da parte do Senhor para o Teu povo. Ainda que foi o Teu servo no passado que registrou estas palavras, mas nós cremos que ele estava debaixo de inspiração pelo poder do Santo Espírito. E nós a tomamos, ó Deus, como palavra inspirada. E que ela tem poder de falar aos nossos corações. Aqui estamos, Senhor, porque neste culto que prestamos ao Senhor, nós nos encontramos com o Senhor nesta santa convocação que o Senhor mesmo nos fez. E aqui agora estamos, Senhor, prontos a ouvir o que o Senhor tem a dizer aos nossos corações. Sabemos que precisamos de ouvidos para ouvir o que não o pregador externo tem a dizer,
mas aquilo que o Espírito diz à igreja. Então, ó Deus, dá-nos ouvidos para ouvir o que o Espírito tem a nos dizer através desse texto. E uma vez, o Senhor nos abençoe com ouvidos para ouvir a tua doce voz. E o Senhor também nos abençoe, nos dando coragem para colocar em prática, para não sejamos encontrados falsos pelo Senhor. Assim eu oro por mim, pelos meus queridos irmãos que aqui estão e que acompanham pela transmissão este culto. E assim eu oro no nome do Senhor Jesus. Amém. Se eu fosse intitular esta mensagem, baseado no texto que eu acabei de ler, há vários temas que nós poderíamos escolher. Eu escolhi um aqui, como vai falar da nossa mente, uma mente reformada pela palavra de Deus. Eu poderia usar a palavra renovada, mas eu quero utilizar a palavra reformada, pegando o espírito da época. Dia 31 de outubro, agora, comemoramos 508 anos de reforma protestante, um marco histórico na vida da igreja, quando Deus usou homens corajosos para enfrentar o sistema político e religioso da época. E aí então houve um grande protesto, e nós somos herdeiros deste movimento, meus irmãos. Somos herdeiros de uma herança reformada, calvinista, escocesa. Somos presbiterianos. A nossa igreja, a Igreja Presbiteriana do Brasil, ela tem um marco na história. Somos reformados. 508 anos passaram e hoje nós estamos vendo a Igreja Presbiteriana no século 21. A reforma protestante foi no século 16. Estamos aí 508 anos passados e eu penso que nós precisamos de uma mente reformada pela palavra de Deus, porque foi isso o grito da reforma, um retorno à palavra de Deus para que a mente fosse cativa à palavra de Deus. Foi isso que Lutero disse quando ele foi chamado para se retratar. Ele falou: eu não posso, eu estou cativo à palavra de Deus, a não ser que alguém me prove ao contrário. Pelas Escrituras eu me retrato, caso contrário, que Deus me ajude. Que homem de coragem, meus irmãos. Então hoje eu quero falar sobre esta mente reformada pela palavra de Deus. Quantos aqui já ouviram falar sobre multiverso? Um universo de universos. É um conjunto de múltiplos universos. Isso talvez seja a palavra conhecida para poucos aqui, mas alguns aqui eu penso que já ouviu falar desta palavra. O multiverso é uma hipótese científica e filosófica. Então não tome isso como verdade absoluta. Então, os acadêmicos aí sabem que hoje quase não se fala mais sobre universo, e se fala assim sobre multiverso, universo paralelo, ou então um universo alternativo. A cultura popular desenvolveu essa ideia em filmes. Quem gosta de filme aí, quem já assistiu o filme do Homem-Aranha sabe disso. As crianças estão mais antenadas do que nós, os adultos. Eles sabem do que eu estou falando aqui. Então, este multi-universo é algo imaginativo e não uma teoria real. E nessa falácia, muitos entram por esta filosofia científica, meus irmãos, acreditando que existe um outro universo a se viver de uma outra maneira. E tem muita gente que acredita nisso. Irmãos, o único multiverso que nós sabemos que existe é o mundo invisível espiritual. Nós sabemos disso. Que na volta de Cristo, esse mundo espiritual vai se unir com o mundo real, e aí então será apenas um único mundo. Mas existe um outro universo, nós sabemos disso, mas no campo espiritual, e é lá que nós enfrentamos as nossas maiores batalhas. E hoje então eu quero falar de um universo que você e eu lidamos todos os dias.
que é o universo na nossa mente. O que tem ocupado a nossa mente? Ou eu poderia fazer uma pergunta: o que ocupa o nosso pensamento? Irmãos, a nossa mente é um campo de batalha reída, todos os dias. Precisamos sim de uma mente reformada pela palavra de Deus, porque já estamos evidenciando muitos desistindo da sua vida por causa de fracasso desta luta na mente. A ciência está aí para da saúde mental explicar isso. Quantos estão perturbados mentalmente? Doenças que afetam as suas emoções, porque há uma batalha na mente e as pessoas não conseguem lidar com isso. Ou elas vivem estressadas diariamente, ou ansiosas, ou preocupadas. Quando não, elas estão estressadas, ansiosas e depressiva, e por aí vai. Então esta palavra do Senhor Deus, dada a nós aqui nos escritos do apóstolo Paulo, é tão pertinente para lembrarmos que nós precisamos ter a nossa mente reformada pela palavra de Deus. O apóstolo Paulo escreve esta carta, meus irmãos, aos Filipenses, exatamente com este objetivo de encorajar esses queridos irmãos a viver uma vida alegre. Foi o que o nosso querido irmão expôs aqui na última vez que aqui esteve. Filipenses 4:4, Paulo está dizendo: alegrai-vos no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. E esta alegria passa por um contentamento vindo da parte do Senhor Deus, que exige do seu povo vida santa, em meio às dificuldades, em meio às crises. Então, como que eu consigo ser alegre no mundo de tribulação, de dificuldades, de contrariedades? Somente quem vive uma vida santa consegue, porque ele entende que ele é separado desse universo maligno que existe aí fora. Então, após Paulo exortar esses queridos irmãos sobre uma paz que excede todo o entendimento, olha aí comigo o versículo 6 e 7. Ele diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graças. O que Paulo está dizendo é que nós podemos, no meio da tribulação, ser agradecido. Você pode agradecer a Deus por aquilo que ainda nem aconteceu. Eu não sei quantos de vocês aqui hoje já agradeceu o Senhor Deus. É uma dica: pega um caderninho e tem esta prática, ou esse estilo de vida, de agradecer a Deus, no mínimo 3 motivos, e aí todo dia você agradece, pelo menos 3 motivos. Por exemplo, hoje é dia de finado, eu não sei quantos aqui veio de casa, passou perto de um cemitério, e deve ter olhado e falou assim: ainda bem que eu estou vivo, ou você gostaria de estar lá. Então, para que andar ansioso? Alguém deve ter vindo aqui e passou perto de um hospital, e com certeza naquele hospital tem alguém internado, tem um lugar mais reservado para as pessoas mais críticas, um CTI, e pessoas lá entubadas, e você passou dirigindo o seu carro. E por que você está ansioso ou ansiosa? Você gostaria de estar lá entubada? Ou entubado? Está dando para vocês entenderem? Paulo, volta lá no versículo 6, por gentileza. Então Paulo diz: na oração você seja grato a Deus, faça isso com ações de graças, porque ele diz para não andar ansioso de coisa alguma. E aí no versículo 7, ele diz, Filipenses 4:7, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Pronto, ele entrou no assunto que ele quer colocar para aqueles queridos irmãos. Então, ele exorta sobre esta paz e ele mostra agora, meus irmãos, como manter uma mente piedosa, direcionando esses pensamentos para aquilo que glorifica o Senhor Deus. Que não seja só no louvor, meus irmãos. Você disse: a Ele seja glória. Que não seja apenas de boca para fora,
mas seja a atitude vinda do nosso coração. Então é isso que nós vamos ver aqui. Pensar nas coisas de Deus é parte essencial da nossa vida santa. Santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor Deus. Meus irmãos, nós sabemos que somos mesmos aquilo que pensamos. Aquilo que pensamos, meus irmãos, fica registrado na nossa mente. E isso afeta todo o nosso corpo. Por isso devemos levar todo o nosso pensamento cativo à obediência a Cristo. Quando Paulo escreveu aos Coríntios, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 4, preste atenção nesse versículo. Ele diz assim: porque as armas da nossa milícia, a palavra milícia aqui é de batalha, de guerra, não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas. E aí o versículo de número 5, ele diz: e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Por isso é que precisamos, meus irmãos, ter uma mente reformada, renovada, vivificada. Então nós vamos para o nosso texto para a gente entender o que Paulo diz aí, Filipenses capítulo 4, versículo 8. Pensar nas coisas de Deus é essencial para a nossa vida como cristão nesse mundo. Pensar nas coisas de Deus. Diz assim o versículo: finalmente, essa palavra finalmente aí, a gente que conhece toda a carta, Paulo ainda não está terminando aqui. A carta, esse é o último capítulo, mas esse finalmente aqui não é porque ele vai terminar o escrito, porque ainda tem alguns versículos para frente. Esse finalmente aqui é sobre o que ele acabou de dizer. Olha, existe uma paz de Deus que excede todo o entendimento, e às vezes os irmãos não conseguem compreender isso. Que paz é esta? É uma paz de Deus. Então, finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, ele já coloca isso aqui em primeiro lugar. Tudo que é verdadeiro. Por que ele diz tudo que é verdadeiro? E é tudo mesmo, não pode ficar nada do lado de fora. Porque, meus irmãos, vivemos em um mundo dominado pela mentira. E aqui, como ele está falando de paz, é algo que às vezes o nosso coração não consegue experimentar. Então nós vivemos num mundo de ansiedade, porque foi isso que ele acabou de dizer. Não ande ansioso. Mas como que eu não vou andar ansioso? Porque esse mundo é um mundo dominado pela ansiedade. E esse mundo é dominado também por uma poluição mental. E no século 21 que o diga, na era tecnológica. Confusão moral. Começamos a pensar muitas coisas que contaminam a nossa mente. Muitos tentam buscar paz, mas alimentam a sua mente com o que é impuro, com o que é injusto e com o que é vazio. Como que você quer experimentar paz? Você vai andar ansioso, ansiosa. O pecado, meus irmãos, começa mesmo no pensamento. Por isso, a santidade tem que começar aqui, na nossa mente. E ele diz, tudo que é verdadeiro. O que é verdadeiro? E ele continua dizendo, tudo que é respeitável, tudo que é justo e tudo que é puro. Claro que ele está descrevendo aqui uma pessoa, meus irmãos. Ele não está descrevendo sentimentos. Foi o próprio Senhor Jesus que disse, uma vez orando a oração sacerdotal, João 17, dizendo, santifica-os na verdade, porque a palavra de Deus é a verdade. E a palavra de Deus é o verbo que se encarnou, é o próprio Deus, é o logos do Senhor Deus. Então tudo que é verdadeiro, é isso que tem que ocupar a minha mente. Em outras palavras, ele está dizendo, você tem que ter a mente de Cristo. Aliás, ele já disse nessa carta, que o viver é Cristo. Então, o que é verdadeiro e puro está em conformidade com a palavra de Deus. Se você, durante o dia, enche a sua cabeça com aquilo que não é
verdadeiro, você vai viver ansioso. Meus irmãos, quando eu estou falando de ansiedade, eu estou falando daquilo que a gente não ocupa a nossa mente com o que é verdadeiro. Eu não estou falando de uma questão patológica. Eu sei que existem pessoas ansiosas, depressivas, por uma questão patológica, biológica. O médico já diagnosticou, aí é outra coisa. Mas eu estou falando de crente que não confia em Deus e que vive ansioso, vive preocupado. É porque ocupa a sua mente com outras coisas. Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Essa colocação do apóstolo Paulo, se é para fazer o seu leitor pensar. É ter uma visão correta de quem é Jesus para ele, que vida que ele deve ter em Cristo. É como que dizendo, você faz uma análise, se vale a pena, se não, então pula fora. Agora, se você tomar uma decisão, então você ocupe o teu pensamento com isso, porque se você ocupar o teu pensamento com outra coisa, por isso aqui no versículo 9, ele vai falar da vida prática, que reflete Cristo, que reflete Deus na pessoa de Jesus, o Evangelho que veio a nós, meus irmãos. Olha o versículo 9. O que também aprendestes, e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, isso praticai. O cristão sabe que a vida dele é mais do que ter conhecimento. Precisamos conhecer, meus irmãos. A essência da vida eterna, disse o Senhor Jesus, é conhecer a Deus e a Jesus Cristo, a quem Deus o enviou. Mas às vezes, meus irmãos, só conhecimento por conhecimento não vale de nada. Nós, os de tradição reformada, calvinistas, presbiterianos, como amamos doutrina e conhecemos demais. A nossa liderança é uma liderança qualificada, são preparadas, capacitadas para ensinar, e nós ensinamos mesmo doutrinas, verdades bíblicas, mas se não houver vida, de nada adiantou, ficou só na cabeça, não desce para o coração, e não tem atitude, aí de nada adianta, meus irmãos, de nada adianta. Acumular conhecimento sem o exercício da vida cristã não nos torna crentes maduros. E eu louvo a Deus por essa igreja que zela por isso. Nós temos bons líderes aqui que são dedicados no ensino. E nós temos cursos de teologia aqui, nós temos estudos bíblicos, escola dominical, a igreja tem mecanismo para oferecer estudo bíblico para a comunidade. E a gente ensina doutrina boa, pesada, a gente não dá água rala para ninguém aqui não, é comida sólida, pesada, mas só isso se não houver vida. E às vezes o pastor fica frustrado, porque nós somos chamados para fazer diferença lá fora, meus irmãos. E nós temos muitos reformados no Brasil. Aliás, há um movimento crescente dentro do meio dos reformados no Brasil. Mas, meus irmãos, como que anda a nossa nação? Como que está? Dá uma olhadinha no seu bairro, como que está. Será que Deus não é poderoso para te usar para fazer a diferença? Deus usou Lutero, numa época de escuridão, que nem luz direito tinha. À luz da lamparina, ele lendo as Escrituras, aquilo fez a diferença. A palavra de Deus fez tudo. Isso foi ele mesmo que disse. Quando perguntaram para ele como é que ele fez aquilo tudo, ele falou, eu não fiz nada, a palavra fez tudo. Às vezes, meus irmãos, isso está faltando em nós, termos uma mente renovada, reformada pela palavra de Deus. Mas às vezes a gente está mais fiado na palavra do pastor, na palavra da denominação, do que na palavra de Deus. Precisamos ter olhos abertos para ver, ouvidos atentos para aprender e disposição para praticar o que aprendemos, porque senão de nada adianta. Vamos exercitar uma fé morta. E meus irmãos,
Deus nos conhece. Eu posso enganar vocês, mas a Deus, não foi isso que o irmão leu aqui na liturgia? Sonda-me, Senhor, e vê se há algum caminho mau. Às vezes, meus irmãos, nós não precisamos nem pedir a Deus para sondar e ver se há, porque nós sabemos que há. Então Paulo nos ensina aqui o exemplo pessoal, que é parte essencial de quem ensina. Talvez aqui é uma palavra mais para aqueles que se propõem a ensinar. A não só ensinar com a boca, mas com a vida. Não foi isso que Paulo disse aí? No finalzinho do versículo 9, digo, quase que no finalzinho, né? Ele diz assim: o que também aprendeste, recebeste e ouviste e viste em mim, ele chama a responsabilidade para si. Isso praticai. Mas que isso, Paulo? Você é exemplo para ser seguido? Bom, foi isso que ele disse no capítulo 3, versículo 17. Vocês lembram? Quando ele disse assim, aí mesmo, Filipenses 3,17. Ele diz: irmãos, sede imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Então, ele chama a responsabilidade para si, mas ele diz: eu estou numa comunidade que a liderança dá exemplo, e vocês podem seguir eles também. Aliás, esse é o exemplo de toda a igreja, de dar testemunho para que outros imitem. Então, por isso que nós andamos ansiosos, por isso que a ansiedade pega o nosso coração. Nós estamos seguindo outros tipos de modelo, em vez de seguir a Jesus. Tem crente que fica triste, porque fica seguindo influência na internet, que se relacionou com uma pessoa que você não concorda, e a pessoa fica triste, ansioso com isso, e vai se ocupando a mente com essas tronqueiras. Então você tem que andar ansioso mesmo. É isso que ocupa a sua mente o dia inteiro. Que exemplo, hein? Já pensou? Você teria coragem de dizer o que Paulo disse aí no versículo 9? O que viste em você, isso praticai? O que é que vão praticar se vê o que você anda ocupando a sua mente durante o dia? Que tipo de crente nós seremos? Por isso, meus irmãos, o versículo 9 encerra dizendo da grande, maravilhosa, majestosa presença do Deus da paz em nós. Aqui é que fez toda a diferença na vida de Jó. Hoje nós entramos no capítulo 42 de Jó aqui na igreja, na escola dominical. Contemplamos as palavras de Jó depois que ele ouviu Deus dizer quem Deus é para Jó. Jó falou assim: bem sei, eu sei quem o Senhor é. E olha só o versículo 9, o finalzinho, Paulo diz: e o Deus da paz será convosco. É uma promessa, meus irmãos, aqui. O Deus da paz será convosco? Que conclusão maravilhosa esta! A gente aqui não para refletir nisso. Ele falou que existe uma paz que vem da parte de Deus, não é isso? Então, é uma paz de Deus para guardar nossa mente e o nosso coração. É como um guarda armado. Só que agora ele diz que temos um Deus da paz que vai nos guiar. Nós podemos andar com segurança, porque Ele está conosco. Ele não só tem paz para nos dar, Ele é a própria paz para ir conosco. A paz, meus irmãos, não é apenas ausência de conflito. Já foi dito aqui, mas é presença divina, é presença de Deus. Meus irmãos, é isso que alegrou o coração de Jó. A presença de Deus, ainda que o Senhor Deus falando no meio de um redemoinho de forma assustadora, mas é para trazer temor. Irmãos, nós precisamos de uma visão correta de quem é esse Deus da paz. Esse Deus da paz não tem barba branca, cabelo comprido e um saco nas costas dando presente para qualquer um. Ele não é isso. Ele é o Criador dos céus e da terra. É aquele que tem domínio sobre todas as coisas. Você ter a presença desse Deus é o ápice da sua vida aqui neste mundo. O que mais você precisa? Pensa nisso. Ter Deus conosco. Vai andar ansioso? A não ser que for uma doença. Aí você tem que tratar. Mas o crente,
Preocupado com o dia de amanhã, com o que comer, com o que beber, com o que vestir? Mateus capítulo 28, versículo 20, quando o Senhor Jesus, dando a ordem aos seus discípulos, ele diz assim, que ordem maravilhosa. Falando para os discípulos na missão deles, que eles deveriam ensinar a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Quem é esse, meus irmãos? É aquele que é a verdade, que é a vida, que é o caminho, que é o príncipe da paz. Está conosco. Por isso Paulo diz, não ande ansioso, de coisa alguma, porque Deus é contigo. Que companhia, meus irmãos, que coisa maravilhosa. A comunhão com Deus dá paz. Tanto o meio quanto o fim na nossa vida aqui nesse mundo. Eu tenho paz de Deus para viver aqui nesse mundo e viver de uma maneira santa, meus irmãos. Este reino que eu fui convocado para fazer parte, o reino que não é meu, não é da minha denominação, não é do movimento reformado, é o reino de Deus, é o reino de Deus. Claro que o movimento reformado resgatou isso aqui. E esse reino exige renúncia de tudo aquilo que nos afasta de uma vida santa. Saiba disso. Se você é um soldado deste exército, você foi chamado para renunciar tudo que te afasta de uma vida santa. Você deve estar pensando, pastor, o que é santidade? Santidade não é se isolar do mundo, disse o pastor Josemar Bessa. Santidade não é se isolar do mundo, santidade é estar em um mundo sujo e não ser contaminado. Você está inserido, mas você não se contamina. John Piper tem uma frase impactante, ele diz que na conversão Deus te tira da lama, na santificação Deus tira a lama de você. Por isso, o Deus da paz será contigo. Queria concluir essa palavra bem objetiva para nós e tirar algumas lições aqui, de algumas que eu já tirei. Falei de santidade, coisa que é assustador falar hoje de púlpito, porque o que é viver uma vida santa? É uma vida de abnegação mesmo, é uma vida de mortificação dos nossos prazeres da carne. Temperamentos, conhece gente que é irritado? Gente que não tem nem pavio mais, pega na pólvora. Isso são obras da carne. Santidade de vida, meus irmãos, começa aqui, ó, moldando a nossa vida pela palavra de Deus. Tem gente que diz assim, não pastor, essa é a minha natureza, essa é a tua natureza pecadora, que você tem que crucificar na cruz. Quando um crente diz para mim, não pastor, eu sou assim mesmo, precisa nascer de novo, porque os de Cristo são diferentes. Ele faz parte de um reino diferente. Então, a fé verdadeira é praticada no cotidiano. Você quer conhecer um crente de verdade? Ande com ele, converse com ele. Às vezes ele sabe demais de Bíblia, mas não é isso que faz a diferença. John MacArthur tem uma frase que ele diz, não é o quanto você sabe da Bíblia, é o quanto você vive a Bíblia. Então a conclusão é que devemos viver uma vida santa, meus irmãos. Vamos encerrar esse culto e ir para casa. Se continuar a mesma coisa, então nada vai mudar. Eu quero tirar algumas aplicações para nós aqui. Aplicações bem práticas. Eu sempre digo no final do sermão que tudo isso aqui tem a ver com a gente. Bom, você decidiu vir hoje aqui e caiu o texto. Eu não acredito em coincidência. Eu não acredito em acaso. Eu acredito numa providência divina, que o Senhor Deus prepara os meios. Há pessoas que estão nos acompanhando nesse momento e ouvindo a pregação da palavra do Senhor Deus. Não é o que o pastor Elton diz, é o que a palavra de Deus nos conclama a fazer. Então, o que tudo isso aqui tem a ver conosco? Eu que sou casado, sou pai, sou avô, sou sogro, sou filho, sou pastor.
Isso tudo tem a ver comigo e com você aqui. Bom, é óbvio, meus irmãos, a pergunta é óbvia. O que é que ocupa o seu pensamento durante o dia? Os entendidos aí da saúde mental dizem que durante o dia passa na nossa mente mais de 10.000 pensamentos. Eu penso que passa mais, mas eles falaram 10.000, isso durante o dia. A pergunta é, que tipo de pensamento ocupa a sua mente durante o dia? O que você tem se alimentado? Você alimenta a sua mente com o que edifica ou com o que destrói a sua comunhão com Deus? Você fica mais fissurado vendo os acontecimentos da política de futebol ou você medita na lei de Deus, que é um santo remédio para a sua alma, para a sua mente perturbada? Nós estamos hoje na área aí, meus irmãos, tecnológica. E o celular está aí para comprovar como nós perdemos tempo pensando em coisas que não prestam, que não edifica, que perturba a nossa mente. E eu estou falando para adulto e para criança, porque as crianças também já estão estressadas, porque a mente delas estão dominada por aquilo que não edifica. E eu estou falando que você tem que tomar até cuidado com desenho evangélico. Porque às vezes você pode, com boa intenção, né, botar um desenho aqui evangélico lá para poder, às vezes aquela doutrina está contaminando o teu filho. Porque o diabo é sujo e ele vai usar no meio dos crentes a palavra de Deus distorcida. Ele é especialista nisso. Então, quem sabe Deus te trouxe aqui para você fazer um concerto com você mesmo ou com você mesma. Ocupe a tua mente com coisas que edificam o Senhor Deus. Aquele que te salvou, aquele que sangrou na cruz até a morte por você, o teu Salvador. Ocupe a tua mente com aquilo que é verdadeiro. Faça um propósito hoje, você e Deus. Você pode dizer, Senhor, eu bem sei que tudo podes, e eu vou tomar uma decisão. Isso é pessoal. Segundo, o que as pessoas veem em sua vida? Um reflexo da graça ou da cultura ao redor? Quem é você? De fato, a sua atitude reflete a graça de Cristo? As suas palavras, o que elas refletem? Irmãos, o cristão deve ser um espelho de Cristo no lar. É lá que começa a vida santa. Eu tento externamente medir a santidade de vocês pelo tratamento que vocês têm em casa uns com os outros. O marido vai mostrar o quanto ele é santo da maneira como ele ama a esposa em casa. A esposa vai mostrar que ela é santa, a maneira como ela se submete a esse amor dentro de casa. Os filhos mostram a sua santidade de vida na maneira que trata ou honra os pais dentro de casa, meus irmãos. É lá que começa a vida santa. Porque culto, meus irmãos. Nós somos fariseus demais, nós zelamos por aquilo que é externo, queremos mostrar uma santidade para o povo ver, mas em casa, como é que você trata os seus? Com palavras ásperas. Então, o cristão deve ser um reflexo, ou um espelho de Cristo dentro de casa. Claro, quem sabe hoje seja a noite de uma conversa de relacionamento, né? Marido, você precisa melhorar. Esposa, você precisa melhorar. Chamar os filhos dizer para os pais, precisa melhorar. Mas também é um espelho de Cristo no trabalho. É lá fora, meus irmãos. Lembra do que Paulo disse? Ele começa tratando com o casal, lá no quarto. Marido, ame a esposa como Cristo ama a igreja. Esposa, seja submisso a esse amor. Filhos, honra os pais. E aí ele sai, ele vai dizer para os trabalhadores: servos, vocês quando forem trabalhar, trabalhem não para o seu patrão, que às vezes nem te dá um salário digno, mas trabalhe como se fosse para o Senhor. E ele vai falar para o patrão: patrão, não maltrate o empregado. Ele está falando para o crente, aquele que tem a mente de Cristo.
E na igreja, meus irmãos, como nós precisamos refletir Cristo na igreja, cumprir os nossos compromissos, os nossos votos. Às vezes, meus irmãos, nós recebemos as pessoas por profissão de fé aqui, às vezes eu tenho até vergonha de falar isso, mas alguém já disse que a hora que o crente mais mente é quando ele promete. Promete, prometo, promete, prometo, e depois a prática. Então, o que é que as pessoas veem em sua vida? Elas podem imitar vocês? Pode me imitar? O que recebeste, ouvistes e vistes em mim, isso praticai. E o Deus da paz será convosco. Prestar atenção aqui, meus irmãos, um desejo não pela paz em si, porque nós ansiamos muito por paz. Você pode desejar paz, mas eu quero dizer para você, deseje mais do que paz. Desejo Deus da paz contigo. Esse tem que ser o seu desejo. Quando Deus está presente, mesmo nas tempestades da vida, algo externo, não vai tirar o meu descanso interno. O pau está quebrando para o lado de fora, mas eu estou com o Deus da paz guardando o meu coração e a minha mente em Cristo Jesus. Que texto maravilhoso, meus irmãos, para um grupo de irmãos que estavam sofrendo demais, sofrendo perseguição externa, sofrendo perseguição interna, porque havia conflito entre os irmãos. Lembra de Evódia e Sintique, que eram queridas irmãs, mas conflitos. Lembra dos falsos obreiros, dos maus obreiros, dos cães? Contudo, Deus é suficiente, Ele basta, Ele é o meu pastor e de nada terei falta. Então, quem sabe a tua oração nessa noite seja essa daqui, é uma sugestão que eu dou. Peça a Deus para silenciar o barulho da sua mente. Talvez você possa dizer, pastor, você não tem ideia, quando eu deito, eu até durmo, mas quando eu acordo parece que um trator passou por cima do meu corpo. Porque o corpo está deitado, mas a mente, um barulho, muitas vozes, muitos pensamentos que me dominam, que eu perco o controle. Então quem sabe nessa noite é noite de você pedir a esse Deus da paz para silenciar esse barulho da sua mente. Ele é poderoso para isso. Ele é poderoso para isso. Você pode fazer isso. E aí você abrir os olhos do seu coração para contemplar a majestade desse Deus. Ah, meus irmãos, como nós estamos precisando de ter uma experiência íntima com o Senhor Deus. Precisamos de fato de ver pelos olhos da fé Deus, meus irmãos, para que nós possamos deitar e dormir em paz com esse Deus, porque só o Senhor pode nos fazer repousar em segurança. Que texto maravilhoso, hein? Então, será que você é um que precisa de reformar a sua mente nesta noite? Se é, nós estamos juntos com os nossos irmãos reformadores. Sola Scriptura e mais nada. O santo remédio para uma pessoa ansiosa é palavra de Deus. Por isso é que o pastor, quando é chamado para aconselhar alguém, o pastor não vai com aconselhamentos humanos para tentar ajudar quem quer que seja. Nós vamos com a palavra de Deus, porque esta palavra é um santo remédio para uma mente perturbada. Eu não tenho dúvida disso. E como eu tenho visto resultado, irmãos? Como eu tenho visto resultado de pessoas que são aconselhadas biblicamente, e este remédio faz toda a diferença na vida da pessoa. Nós encerramos aí o mês de setembro, que foi o mês de prevenção contra o perigo da saúde mental. Encerramos agora o mês de outubro, prevenção contra a doença que afeta as nossas queridas irmãs, o câncer de mama, e que isso traz muita perturbação na cabeça de muitas pessoas. E agora entramos em novembro, uma prevenção aí de uma outra enfermidade agora para os homens. Existe um santo remédio para a gente viver uma vida tranquila, meus irmãos. Muitas doenças físicas têm a ver com a nossa mente. Uma mente perturbada
o corpo sente. Você sabe do que eu estou dizendo. Então ocupe a tua mente com aquilo que é bom. Não é pensamento positivo, tá bom, meus irmãos? Pensamento positivo, nós não cremos nisso. Mas eu também tenho que ser sincero. Ajuda. Porque uma pessoa também que só fica pensando negativamente é a pior coisa que tem. Então, de vez em quando, pense coisa boa, coisa positiva mesmo. Mãe que fica preocupada. E as coisas boas aqui, meus irmãos, é as coisas que Cristo conquistou para nós na cruz. Então ame a Cristo mais do que a sua própria vida. Pai, ame a Cristo mais do que você ama os seus filhos. Marido, ame mais a Cristo do que você ama a sua esposa. Talvez tenha marido que diga, não, mas eu amo a Cristo mesmo, mais do que a minha esposa. Esposa, ame a Cristo mais do que o seu marido. Nós estamos contemplando aí o que aconteceu no Rio de Janeiro. Aquele combate da polícia ao mundo da criminalidade. Muitos criminosos foram eliminados, meus irmãos. Nunca mais irão cometer crime nenhum em lugar nenhum. A gente fica vendo aí os relatos das mães, chorando pelo filho e dizendo, eu falei com o meu filho, quantas vezes eu aconselhei ele, mas a polícia não deu a oportunidade dele se entregar. Se ele se entregasse, ele iria se arrepender. Porque eu ouvi o depoimento de uma mãe que diz assim, porque no fundo, aquele menino é um menino bom. Meus irmãos, essa mãe está plenamente equivocada. No fundo, aquele menino é pior do que ele estava fazendo. Então, mãe que tem filho no mundo da criminalidade, se você é cristã, não ame o seu filho mais do que você ame a Cristo. Porque o que tem que ocupar a tua mente é a verdade que é Cristo. Porque quem ama o filho mais do que a mim, não é digno de mim, disse o Senhor Jesus. É exclusividade. Não estou dizendo que você não deva amar o seu filho. Eu estou dizendo que Cristo tem que ser a prioridade na tua vida e na tua mente. Que Ele, pois assim, nos abençoe. Meus irmãos, como precisamos de vivificação na nossa vida. Queria convidar a igreja a colocar sobre os pés, por gentileza. Vamos ter uma palavra de oração nesse momento e depois nós vamos entoar o nosso Deus um hino de louvor. Nesta oração, que ainda não é a última, eu gostaria de convidar aqui à frente a família do Renato e da Alda, que trouxesse aqui à frente os filhos, por gentileza. A Helena está aí, não está, Renato? Está aí, está acordada? Dormiu. Não tem problema. O Heitor também está dormindo. Isso. Finalzinho deste culto, meus irmãos, oração de gratidão ao nosso Deus. Isso. Pode chegar mais um pouquinho aqui. Segura só um pouquinho. Alguém fica aqui do lado para você cansar o braço do Renato, para ajudar o Renato aqui, fazer igual o Moisés lá, né? Ajudar. Meus irmãos, é sabido de todos vocês que Renato e Alda são queridos irmãos nossos aqui, que tem essas belezuras no nosso meio, Heitor e Helena. Helena teve a bênção da permissão dos médicos depois de quantas tentativas? 4 anos, né? Usando traqueostomia. Que luta que foi. Helena elétrica desse jeito, e a gente ficava com temor porque aquilo podia cair, contaminar, e Helena não parava. Quantas vezes caiu, né? E nós tivemos aí a boa notícia da cirurgia, foi um sucesso, meus irmãos. Eu queria que a Helena tivesse acordada, que eu ia dar um microfone para ela falar aqui, mas haverá outra oportunidade, para ela dar um amém no final. Ansiava em tirar isso, meus irmãos, e é motivo de gratidão ao nosso Deus em culto público. Não sei quantos de vocês lembram quando Alda e Renato ficaram grávidos. É claro que foi ela que ficou grávida, mas você entendeu o que eu disse. Meus irmãos, nós demos a notícia com a maior alegria, porque nós sabíamos que Deus estava no controle, e está Alda e Renato até o dia de hoje, apesar das lutas que eu sei que vocês enfrentam, das aflições, que eu não tenho ideia do que é isso, apesar de participar um pouquinho de perto, mas é só vocês, mas nós temos motivo de agradecer, porque estão aqui, Heitor e Helena, vivos, meus irmãos, conosco aqui, cultuando o Senhor Deus, do jeito deles, mas cultuando. Então é motivo de gratidão ao nosso Deus por essa família que persevera com toda a dificuldade que tem com os filhos,
coloca na agenda de cultuar o Senhor Deus, e vem, e traz as crianças, e enfrenta 40, 50 minutos de sermão com as crianças no colo. Não é fácil. Só o Senhor Deus para ser com vocês. O Deus da paz seja com vocês, como tem sido até o dia de hoje. Então nós vamos orar. Ó Deus, nós somos gratos ao Senhor mesmo, porque o Senhor é o único que pode nos socorrer em tempo oportuno. O Senhor é a nossa fonte de segurança. O Senhor é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. E quantas vezes, Senhor, são as angústias que tomam o nosso coração de forma tão violenta. Quero agradecer ao Senhor, porque nesta noite, mais uma vez, o Senhor nos revela, pela Tua palavra, que o Senhor é um Deus misericordioso, que o Senhor é um Deus que se deixa mostrar, é um Deus que nos convida, e que convite maravilhoso, Senhor. Saber que o Senhor é por nós, que o Senhor é conosco. Ó Deus, agradecemos, porque sem compreender claramente tudo isso, nós nos prostramos diante desta revelação, de que não estamos sozinhos, e o Senhor nos conhece, ó Deus. E a isso eu quero agradecer ao Senhor mais uma vez, por esta família que está aqui, Senhor, família do Renato com a Alda. Agradecer porque nós temos visto o poder do Senhor na vida dessa família, apesar, Senhor, das lágrimas que vêm muitas vezes, mas, Senhor, se formos fazer comparações, a alegria do Senhor é a força deles, ó Deus, e esta é maior na vida deles do que tristezas. E a isso nós queremos agradecer pela cirurgia da nossa irmã Helena, a cirurgia da retirada da traqueostomia, ó Deus, para Helena, como ela ansiava, Senhor, falar de maneira saudável. Agradecemos, Senhor, pela boa recuperação dela, essa menina que é filha da promessa, filha da aliança. Ó Deus, que o Senhor realize na vida de Helena e de Heitor aquilo que o Senhor tem desde a eternidade, porque ainda que o Senhor confiou aos braços de Renato e Alda essas crianças, mas elas são do Senhor, elas vieram do Senhor, ó Deus. E agradecemos pela perseverança dos pais em cuidar dessas crianças com tanto carinho, com abnegação, ó Deus, cuidando para o Senhor. Então continue fortalecendo os teus filhos, dando paz no coração do Renato, alegria vindo do céu, assim também no coração da Alda, mãe, ó Deus, que abnega, que sente, ó Deus, mãe sente mais do que pai, sabemos disso, Senhor. Continue guardando a mente e o coração da tua filha, para que ela possa honrar o Senhor, ó Deus, e ser exemplo a ser seguido de mãe dedicada, de mãe que cuida, que ama o filho. Se nós oramos na certeza do teu amor, orando assim no nome bendito do Senhor Jesus. Amém. Que Deus fortaleça vocês, meus queridos. Muito obrigado por isso. Nós vamos entoar o nosso Deus um hino de louvor. Depois eu dou um abraço nos pequenos aí.